Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e bem-vindos a mais uma aula de auditoria de sistemas para usuários. Na aula de hoje, nós iremos estudar a responsabilidade do auditor juntamente aos seus clientes. Vamos lá? Na aula anterior, nós estudamos o processo de auditoria da empresa Microsoft sobre as licenças de software para empresas que possuem tecnologia. Na aula de hoje, iremos estudar a responsabilidade do auditor em relação aos seus clientes. Tá? Mas qual que é a função do auditor dentro de uma empresa que será auditada? É verificar se todos os controles e procedimentos existentes estão em pleno funcionamento. Ou seja, se existe eficiência nos processos em uso, tá? A correta utilização dos recursos disponíveis, tá? E assessorar toda a parte administrativa na elaboração de planos e definição de metas. Tá? Dessa maneira, ele pode colaborar no aperfeiçoamento dos controles internos, tá? Apontar deficiências e irregularidades que possam comprometer a segurança e o desempenho organizacional dessa empresa. É importante lembrar que no dia 21 de janeiro de 2020, no Jornal Nacional, foi divulgado o resultado da auditoria sobre o BNDES, uma auditoria que durou 1 ano e 10 meses, e ficou apurado que não existia nenhuma fraude nas transações feitas com a empresa JBS. Tá? Essa auditoria ela teve um custo para os cofres públicos de 14 milhões de reais. Por isso que é muito importante que a empresa que seja contratada, ela tenha total idoneidade para apurar e verificar todos os processos contábeis, financeiros e operacionais. Então, qual é a responsabilidade do auditor com a empresa contratante? Primeiramente, deve sempre haver um contrato jurídico formalizado entre as partes para que esteja descrito todo o processo de auditoria e o que será auditado, para que não haja uma discordância ao final de todo o processo. Tá? Então, antes da assinatura do contrato, uma proposta comercial ela deve ser apresentada à empresa contratante, tá? Para que possa se conhecer todo o escopo do trabalho de auditoria, ou seja, todas as responsabilidades da empresa contratada e também da contratante, ou seja, o que ela vai oferecer de informação. Tá? Isso é favorável para que no final dos serviços possa se fazer um processo de auditoria em si, ou seja, uma medição do que foi proposto e do que foi realizado, para que sejam gerados gráficos, para que se tenha uma escala. Tá? Então é muito importante que isso seja documentado em um contrato. O segundo item, a empresa que contratar o serviço de auditoria, ela deve ter o cuidado de escolher a empresa contratada seguindo as características de tempo que a empresa está no mercado, se ela possui um plano de atualização permanente dos auditores, eles sempre devem estar conectados e atualizados com as normas de auditorias referente ao processo que será auditado, se a empresa não possui queixas ou processos de clientes anteriores, e verificar se a carteira de clientes da empresa, tá, possui empresas com know-how de mercado. Isso é muito importante, tá, para que o contratante ele esteja em boas mãos, tá, de uma empresa idônea no mercado. Na hora da assinatura do contrato, é importante observar se a empresa de auditoria ela vai incluir dentro do contrato uma cláusula de confidencialidade. Por que a cláusula de confidencialidade? Porque toda informação que será apurada nessa auditoria, ela não pode vazar para um concorrente. Porque durante a auditoria pode ser que sejam detectadas falhas e essas falhas podem contribuir para um possível concorrente. Então deve-se existir uma cláusula de confidencialidade para que a empresa ou o auditor, tá, não vaze informações para os concorrentes. Existem também 3 situações onde o auditor pode ser responsabilizado por quebra de contrato. Essas situações são a emissão de um parecer padrão de auditoria sem ter aplicado as normas de auditoria geralmente aceitas, ou seja, combinadas. O segundo ponto, na entrega do relatório fora do prazo estipulado pela empresa e na violação
da relação confidencial acordada no contrato. Esses são os 3 pontos que podem responsabilizar o auditor, tá? E acarretar uma quebra de contrato entre empresa e auditoria. Todo o processo de auditoria ele deve ser documentado por escrito, para que todos os processos auditados dentro da empresa eles possam ser informados posteriormente, detalhe por detalhe, do que foi feito e do que foi apurado. Dessa maneira, a empresa vai poder ter acesso a tudo o que foi obtido, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, e poderá fazer os ajustes necessários para que numa futura auditoria esses erros não apareçam novamente. Como ocorre todo o processo de auditoria? O processo de auditoria ele inicia com 3 pontos básicos: planejamento, execução e relatório. O planejamento consiste em reunir as informações que serão auditadas, colocá-las no papel para montar todo o relatório de auditoria que será aplicado sobre os processos da empresa. A execução é a parte operacional. É quando todo esse relatório, esse checklist, ele está sendo colocado em prática dentro da empresa. É quando os processos já estão sendo avaliados. E o relatório final é o documento por escrito que será enviado à empresa contratante para que ela possa fazer a análise e as devidas avaliações sobre os dados que foram obtidos pela auditoria. A conclusão da auditoria também é dividida em 3 partes. A primeira parte é a conclusão do trabalho de campo. É onde o auditor deve ter certeza de que ele já fez todas as entrevistas necessárias, coletou todos os dados para analisar as evidências e elaborar um parecer correto, que auxilie o cliente a melhorar o seu ambiente de trabalho. O segundo tópico é a avaliação das descobertas. Ao avaliar o que foi verificado, o auditor tem por objetivo determinar o tipo de parecer que será emitido e determinar se a auditoria seguiu rigidamente as normas geralmente aceitas. E por fim, o terceiro passo, que é a comunicação com o cliente. Durante uma auditoria, o auditor pode vir a tomar conhecimento de questões relacionadas com controles internos que sejam de interesse do Comitê Corporativo de Segurança ou de outros envolvidos dentro da corporação, que tem autoridade e responsabilidade equivalente e que normalmente é a classe executiva da empresa. É para essas pessoas que o auditor vai fazer a comunicação por escrito e relatar todos os processos que foram auditados durante todo o processo de auditoria. Bem, pessoal, dessa forma, espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a responsabilidade do auditor dentro de um processo de auditoria, tá? Como ele deve se portar, qual que é a parte documental entre a empresa contratante, tá? E a empresa de auditoria e o que deve se obter de todo esse processo, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima aula.